Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão pancada da prova da EFON, mais recente, a prova 2024-2025, é uma questão da matéria de estática, mas não é uma questão qualquer de estática, gente, é uma questão que envolve a análise dos movimentos, assim, das rotações em 3D, e aí isso torna essa questão totalmente fora da curva, e é uma questão que eu tenho certeza que muitos alunos tiveram super dificuldade de resolver ou nem sequer conseguiram, né? Eu acredito que foi uma questão que deve ter tido um índice de chutes absurdo no ano passado. É uma questão que ficou muito conhecida, né? Que é umas correntes que estão assim, segurando uma barra que está presa no muro. Eu tenho certeza que você que caiu nesse vídeo vai gostar da resolução dela. Inclusive, eu quero até falar isso, gente, que essa aqui foi uma questão que eu estou atendendo a pedidos. Ela foi enviada para mim através do e-mail que eu disponibilizei para que vocês que acompanham aqui o canal tenham, assim, de certa forma, contato comigo, possam diretamente, né, falar comigo e tirarem dúvidas, mandarem questões. Eu vou deixar aqui na descrição o meu e-mail, caso algum de vocês tenha dúvidas e queiram que eu resolva alguma questão aqui para essas provas militares, né, fiquem à vontade para me mandarem, que isso eu sabendo resolver, eu trago para cá com certeza. Antes de começar para valer, eu peço a vocês a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo e dessa forma distribuir o vídeo para mais pessoas. Ela diz o seguinte: a figura mostra uma barra sustentada pelo seu engaste perpendicular na parede e pelas duas correntes lineares, também fixadas à parede de maneira simétrica em relação à barra. A barra possui comprimento igual a 4 metros e 500 kg de massa. As correntes possuem 6 metros de comprimento e seus pontos de fixação na parede estão distantes 6 metros entre si. Despreze as demais dimensões desses corpos, tomando o ponto de conexão da barra na parede como origem do sistema de coordenadas. O módulo do torque realizado por cada corrente sobre a barra vale em newtons por metro. Ou seja, qual é o objetivo dessa questão? A gente saber qual a medida do torque realizado por cada corrente. Ou seja, é uma questão de que ela se torna muito complicada porque ela não é aquelas questões convencionais que você precisa fazer só a força vezes a distância, né? Porque o ângulo aqui não é 90 graus. Quando o ângulo não é 90 graus, tudo fica mais complicado. E aí eu já vou falar para vocês de antemão, você que é o desenho que vem na questão, só que eu acrescentei isso daqui, que é tipo uma caixinha, né? O segredo dela, gente, é você pôr esse paralelepípedo, porque o que acontece? Você tem as duas correntes, né, elas formam uma espécie de V, né? Na verdade é muito parecido com um triângulo equilátero, né? O que elas fazem aqui, porque elas têm 6 metros e estão a distância de 6 metros, né? Na realidade, o desenho aqui é como se fosse tipo um triângulo equilátero que está descendo aqui e formando esse 3D, né? Você vê que eles tentaram o máximo possível fazer, né, um desenho para a prova em 3D. Aí vai dar um desses itens aqui, a resposta final, gente. Vamos lá. O segredo é pôr essa caixinha tipo um paralelepípedo, né? E aí quando você observa que isso aqui é tipo um paralelepípedo e a corrente ela vai ser a diagonal desse paralelepípedo, gente. É muito incrível você fazendo isso, porque facilita a visualização, gente. Se você não fizer isso, você não desenrola essa questão, não tem nem perigo. E aí vamos lá, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, pôr o peso dessa barra, né? O peso dessa barra está aqui no centro de massa, está apontando para baixo, né? Vou colocar aqui o peso dela, e o peso dela vale 5.000, né? Porque ela tem 500 quilos, então o peso dela vale 5.000 newtons, ó. E aí o que a gente tem que observar? É que essa força ela vai ser contrabalançada, né, por duas trações aqui no eixo Y. Ó. Aqui é onde eu já coloquei tipo esse lado do paralelepípedo, a gente vai ter uma tração, né, que ela vem dessa corda, né, vou só escrever aqui meio que apagar em seguida, né, ela tem essa traçãozinha ali, e ela tem uma componente na vertical, né, aí a componente aqui na vertical, ela vai dizer TY aqui, e na outra ponta, ela também vai ser TY. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que observar que elas fazem movimentos de rotação, só tem essas forças na vertical, elas têm movimentos de rotação em relação a essa barra. Essa barra não está toda em equilíbrio. Ó, se você observar, o peso tende a fazer com que ela gire no sentido horário. E essa tração
tende a fazer com que ela gire no sentido anti-horário. Então, esse é o primeiro cálculo que a gente vai fazer, né? O somatório dos momentos de força igual no eixo Y, né? Deixar isso bastante claro, porque os momentos de força aqui a gente tem que separar eixo X do eixo Y. No eixo X não é necessário fazer nada, a gente vai fazer o somatório dos momentos de força no eixo Y. E aí o que a gente tem que fazer? A força vezes a distância até o ponto de giro. O ponto de giro é sempre aqui, ó, aqui na barra da parede. Eu vou até deixar escrito aqui, eu vou chamar esse pontinho aqui de ponto O, certo? É importante que alguns pontinhos eu vou meio que dizer aqui. Esse aqui é o ponto O, e aí vai ser tudo em relação ao ponto O. Essa barra ela tem 4 metros, ó, e aqui está no centro de massa, do centro de massa para ela vai ser 2, da força TY vai ser 4, percebe? Então a gente vai ter isso, a gente vai ter 2TY, que multiplica 4, que é a distância, vai ser igual ao peso, né, que é 5.000, vezes 2. Aí aqui é super tranquilinho, a gente pode cortar esse 2 com esse 2, e aí vai ser 5.000 dividido por 4, né? Cada TY desse é 5.000 dividido por 4. E quanto é que é 5.000 dividido por 4? 1.250 newton. Esse aqui vai ser um resultado super importante para a gente. Fazer esse 1.250, que é esse TY, né? Porque o torque, agora a gente vai entrar na parte mais complicada dessa questão. O torque está relacionado com essa tração. Agora já vou pôr esse vetor aqui, né? Quando a gente pega essa corrente, ele vai ter um certo T, e aqui a gente vai ter um ângulo, gente. E esse ângulo não é muito fácil de você perceber, porque esse ângulo ele forma um triângulo que é retângulo. E uma coisa que é fundamental nessa questão, gente, você tem um monte de triângulos retângulos, né? O legal de trabalhar com paralelepípedos é porque no paralelepípedo, quando a gente pega as diagonais das faces ou a diagonal do próprio paralelepípedo, a gente só tem triângulos retângulos. Então é uma porrada de triângulo retângulo. Então aqui eu vou meio que dar uma escurecida e vou chamar de letra, gente. Eu vou chamar aqui de A, né? Aqui eu vou chamar de B. Vou fazer assim, eu vou chamar de AB, aqui eu vou chamar de C, aqui em cima de D. Aí depois eu vou fazer, ó, O, e aí eu vou chamar as outras letras aqui de E, aqui eu vou chamar de F, aqui eu vou chamar de G. Né? Só para a gente se orientar direitinho, que tudo quando a gente colocar as letras fica mais fácil, né? E aí a gente tem que observar que a gente vai ter triângulos, ó. Eu vou pegar o triângulo, ó, AOE, né? Quando eu pego o triângulo AOE, ele vai ser um triângulo retângulo, né? Então, vou pegar aqui, ó, o triângulo AOE. Ele é um triângulo retângulo. Aí a gente vê aqui, ó, que esse lado, eu vou dar uma escurecida nesse lado aqui de preto. Ele vale quanto? Ele vale 4, né? E aí esse outro lado aqui, a gente não sabe, esse que eu botei de azulzinho, eu vou chamar de X, certo? Eu vou até dar uma escurecida nele aqui de preto para você se ligar que é esse triângulo aqui que eu estou trabalhando. Esse ângulozinho que eu pus aqui, um quadradinho, ele é um ângulo de 90 graus, porque ele está pegando aqui o lado com essa diagonal dessa face, né? AG ao B. E aí, qual vai ser a hipotenusa? A hipotenusa é a própria corrente, né? Essa corrente vale 6. Né? Eu vou colocar um 6 aqui nessa corrente. Então, o que a gente vai fazer? Pitágoras, ó. A gente vai ficar com 6 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais x ao quadrado. A gente vai descobrir quanto é que vale aquele x ali, que é a diagonal nessa parede ali, né? Aí a gente vai ficar com o quê? A gente vai ficar com 36 é igual a 16 mais x ao quadrado. O x ao quadrado vai ser 36 menos 16 fica 20. E 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5. Então, quando a gente tira a raiz, vai ficar o quê? 2 raiz de 5. Aí agora a parte mais complicadinha da questão. A gente tem que saber qual é o ângulo. Esse ângulo que a gente quer. Ó. Esse ângulo que a gente quer, vou colocar aqui de vermelhinho. Ó. Aqui eu vou chamar de θ. E esse aqui é o ângulo que a gente precisa para o torque. Porque o torque ele vai ser exatamente essa força T, que é uma tração, e vezes a distância, né, que é 4, vezes o seno desse ângulozinho aqui, desse θ. E agora a gente vai descobrir quem é o seno de θ. O seno de θ no cateto oposto, se eu souber a hipotenusa é 6, então a gente já vai fazer isso. O seno de θ, ele vai ser o cateto oposto, que é 2 raiz de 5, dividido pela hipotenusa, que é 6. Aqui, gente, dá para simplificar, mas eu não vou, porque vai ajudar muito na conta final. Vou deixar desse jeito mesmo, sem simplificar, porque vai ajudar muito na simplificação final dessa questão. Beleza, gente? Espero que vocês tenham conseguido entender direitinho. A meu ver, a parte mais complicadinha da questão é essa, porque para o torque a gente precisa desse ângulozinho aqui. E agora a gente já está quase terminando, gente. O que a gente tem que fazer agora? Agora é uma parte mais visual dessa questão,
e envolve a simetria, gente, porque olha que interessante, ó, a questão, eu vou colocar aqui, ela diz que a distância é do A para o D, que é a distância entre as correntes vale 6, né? Mas a gente sabe muito bem disso, essa distância aqui vale 6 do A para o D, mas o que acontece? Para que esse sistema ele fique equilibrado, gente, não tem como ele ficar equilibrado se não for no meio, é impossível, ela vai ficar como que girando, né? Se você botasse essa barra num lugar que não fosse aqui no meio, ela ia ficar torta ou ela ia ficar pendendo para um lado para o outro, ela tem que ficar no meio. E aqui a gente divide em dois segmentos de 3, ó. O A para o G vai ser 3 metros, e do G pro D também vai ser 3 metros. Muito legal isso, né? Isso vai ajudar muito a gente, porque olha que interessante, as projeções que a gente pode fazer. Se do A pro G vai ser 3, você concorda comigo que esse segmentozinho bem aqui, o CE, ele vale 3 também, não é isso? Porque ele é uma projeção do paralelepípedo. E aí, olha que interessante, ó. Aqui a gente vai ter um triângulo retângulo famosíssimo. Quando eu pego o triângulo BCE, é o triângulo mais famoso da matemática. Aqui a gente tem 90 graus. Aqui a gente tem a projeção do comprimento dessa barra que é 4. Olha só, a gente tem um triângulo retângulo, pegando aqui tipo a face da base, né? A base que é o BC, ó. A gente tem 3, 4, e quanto é que vai ser a hipotenusa? Esse que eu coloquei de azulzinho aqui? Vai ser 5, gente. É o triângulo 3, 4, 5, o triângulo mais famoso da matemática. E aí, o que a gente tem que fazer agora? A gente precisa, para poder encontrar, né, o que a gente tanto quer, é relacionar esse T com o TY, né? A gente já encontrou o TY, a gente tem que relacionar esse T com o TY. Aí isso aqui é muito legal, gente, porque esse TY, a gente vê que ele está aqui nesse segmento EF, e ele pode ser, digamos, correlacionado com esse outro lado aqui, né, que é o AB. Né? Quando a gente relaciona com esse AB, tá tudo certo. Então a gente vai pegar aqui um outro triângulo, eu vou meio que fazer tipo um tracejadozinho, assim, eu vou colocar tipo um achuramento aqui, ó. Esse ladozinho aqui, com essa hipotenusa, né, dessa base, eu vou fazer assim porque fica fácil de enxergar, né? E aqui com essa própria corrente, ó. A gente pega aqui essa corrente que vale 6, né? Aí a gente vai ter um outro triângulo retângulo, ó. E aí como esse aqui eu vou chamar de Y, ó. Esse ladinho aqui, a B eu vou chamar de Y. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter hipotenusa 6, um lado 5 e um lado Y, ó. Vou até meio que fazer um esboçozinho dele aqui embaixo para que você enxergue bem qual é o formato desse triângulo. Para poder a gente encontrar esse Y, ele vai estar mais ou menos assim. Aqui a gente tem um 6, que é o tamanho da corrente. Esse 5 é o lado da diagonal da base. E o Y, aqui a gente vai fazer Pitágoras de novo. Ó. 6 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, mais Y ao quadrado. E aí vai ficar 36 é igual a 25 mais y ao quadrado. Aí, encontrando aquele y, esse y vai ser 36 menos 25 fica 11, né? É y ao quadrado igual a 11, e o y vai ser raiz de 11. Aí aqui, gente, é preciso ter muito cuidado para não confundir com esse θ, né? Porque quando eu faço aqui o seno desse ângulo, né? Eu vou chamar esse ângulozinho aqui de alfa, tá? Eu não vou botar na figura porque essa figura já está muito poluída de informações, né? Olha só esse escurecimento que eu fiz aqui. Esse triângulo, ele tem um ângulo diferente desse θ, gente, porque não é o mesmo triângulo. Aqui eu tinha pegado um triângulo maluco, né? Que pega aqui, tipo, pela diagonal. E esse aqui eu estou pegando um outro triângulo. Ó. É o 5, esse 6 da corrente e esse y. Eu vou chamar esse ângulo de alfa. Aí o que a gente vai fazer? O seno de alfa, ele vai estar relacionado com o TY, né? E aí o que acontece? Esse TY, essa força TY aqui vai estar nessa mesma linha aqui, né? Essa linha aqui de ação desse TY, eu posso meio que jogar para cá, onde está esse AB. Então a gente vai dividir o TY pelo T. O T vai estar nessa hipotenusa que seria essa corrente, né? Isso é muito doido, né, gente? Mas é assim que resolve essa questão. Vai ficar seno de alfa, ela vai ser TY dividido por T. Mas quem é o seno de alfa? O seno de alfa vai ser, eu vou escrever aqui embaixo, ó. Quem é o seno de alfa pelo triângulo retângulo? É o cateto oposto, raiz de 11, dividido pela hipotenusa que é 6. Então a gente vai fazer isso, ó. TY dividido por T, ele vai ser raiz de 11 dividido por 6. Aí aqui a gente pode isolar o T. Ó. Quando a gente isola o T, ele vai ser 6TY dividido por raiz de 11. Pronto, a gente pensa que a gente já mata essa questão. A gente pode passar porque a questão tanto quer que é um torque, né? Agora vamos lá para o torque
de cada corrente, né? Porque assim, essa outra coisa legal dessa questão é a simetria, né? Eu não falei muito isso no começo. O torque que você gera aqui do lado esquerdo é o mesmo torque que você leva do lado direito, porque tem uma simetria, gente. Essa figura ela é toda simétrica. O que você faz de um lado é a mesma coisa do outro. Ó. Então, o que vai ser o torque? O torque ele vai ser essa tração, né, que é essa força da corrente, vezes a distância até o ponto de giro, né, que a gente vê que é a própria barra, né? Esse é imediato, esse D, e o seno de θ. Aí, a princípio a gente tinha só o D, mas a gente agora tem tudo. Aí a gente vai substituir. Né? Vou até colocar o vetorzinho aqui de torque, né? Porque é um vetor. Aí qual vai ser o T? O T a gente acabou de calcular, que é o 6TY sobre raiz de 11. Quem é o D? Vale 4. E quem é o seno de θ? O seno de θ a gente tinha calculado antes, é um pouco mais para cima. 2 raiz de 5 sobre 6. Aí a gente vai substituir por 2 raiz de 5 sobre 6. Ó. Por isso que eu tinha deixado daquele jeito, porque aqui a gente vai poder cortar 6 com 6. Não fiz a simplificação do seno de θ de propósito. Ó. O que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir o TY. TY foi o primeiro cálculo que a gente fez, ó. Vale 1250. Aí a gente vai substituir. Aqui vai ficar o 4 vezes 2, 8, né? E aí vai ficar 1250 vezes 8. E aqui a gente coloca uma raiz só, raiz de 5 sobre 11. E aí quanto é que vai ser o 1250 vezes 8? Fica 10.000. 10.000 que multiplica a raiz de 5 sobre 11. Aí um dos itens ele mostra exatamente isso, gente. 10.000, raiz de 5 sobre 11. Qual item que mostra isso? Letra A. 10.000, raiz de 5 sobre 11. Pois é, você vê que essa questão é absurda, né? Esse tipo de questão eu sempre brinco com os alunos, né? Que não se vê na escola, né? Esse tipo de questão você só vê mesmo quando está se preparando para provas malucas, como é o ITA, o IME ou a EFON, né? Que são alguns dos vestibulares mais difíceis do Brasil. Espero que vocês tenham conseguido entender direitinho todo o passo a passo dessa questão. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!